paz a todos. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Come on, sing it like you believe it. We're feeding me fair. Graça e paz, Udina, seja bem-vindo. Matias, Júnior, Raabe, Silvani, boa noite. Liciane Bandeira, Joyce Colari, sejam bem-vindos em mais um dia. Nosso propósito, Liciane Bandeira, liderada da Jaila, seja bem-vinda. Que bom, Lucinha, fico feliz desse momento prazeroso entre nós. Para mim passa muito rápido. Seja bem-vinda, Maria Zilda, em mais um dia. Que bom, Luara. Fico feliz em saber que o Senhor possa estar construindo em nós esses 24 dias altares de adoração a Ele, em nome de Jesus. Quero dizer que gosto muito de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar do capítulo 8 de Josué. E o capítulo 8 fala: graça e paz, pastora Patrícia Nóbrega, seja bem-vinda, mulher de Deus. Crícia, mulher de Deus, e tua live às 5 da manhã, tá firme e forte essa hora, às 23 horas ainda acordada. Edilson Gaivota, graça e paz, homem de Deus. Patrícia Barros, muito bem-vinda. Acabou hoje a live Teu Propósito. Eram 23 dias, Crícia. Boa noite, Enison Mota, Anália. Estamos nos esforçando para estarmos juntas, né, Anália? Aqui, essa hora. dias. Mais um dia na live da melhor. Louvado seja Deus, Emerson. Que bom, Emerson. Então nós vamos falar aqui do capítulo 8 de Josué, a destruição de Ai. No capítulo 7, ontem nós fizemos uma leitura e ao ler o capítulo 7 nós percebemos que houve aqui uma derrota do povo de Israel por conta do pecado de Acã. E esse pecado de Acã, por ter se apropriado dos despojos e desobedecido à voz do Senhor, houve sérias consequências, houve morte entre o povo israelita pela desobediência de um dos deles, que foi Acã. Então, logo no capítulo 7 do verso 1, Deus fala assim: os israelitas foram infiéis. Foram infiéis porque desobedeceram uma ordem de Deus. E nós falamos ontem sobre isso, o pecado de prevaricação, que é uma revelação. Prevaricar é quando eu deixo então de obedecer a ordem de Deus. Prevaricar é quando eu deixo de fazer o que precisa ser feito. Então, em outras linguagens, como a linguagem da Sociedade Bíblica ou Revista Almeida Atualizada, fala a palavra prevaricar. E aqui no 8, o Senhor diz a Josué, logo no verso 1, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo.
Não desanime. Não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Amém? Então aqui nós observamos nessa lição do capítulo 8 que Deus está dizendo assim: não tenha medo, não desanime. Então, nós temos uma ordem de Deus aqui para nós. Não existe opção de desanimar. Não existe para nós a opção de desistir. Não existe a opção de recuar, mas de avançar ao propósito e às promessas que Deus tem para mim e para você. Amém? Nós não devemos ter a opção de desistir. Desistir de quê? Desistir daquele que já nos garantiu a vitória? Muitos de nós, às vezes, desistimos daquilo que Deus já nos deu a vitória. Aqui no capítulo 8, o Senhor fala a Josué assim: eu te entregarei a cidade de Ai. Eu te entregarei. Então nós precisamos crer naquele que nos garante a vitória. O que Deus tem falado para você e tem garantido a você? Porque eu sei que o nosso Deus, ele fala algumas coisas. Não te preocupa, continua, vai, faz, avança. Não tenha medo, não deixe o medo te paralisar. Não deixe com que o medo te proíba de viver aquilo de melhor da parte de Deus. Não permita isso. E algumas vezes nós paralisamos por conta do medo. Então aqui o Senhor, nesse diário de lutas que é o livro de Josué, que eu compreendo que ele é um diário de luta, de guerras, de conquistas. Josué é isso. Ele é um diário de guerra, de lutas travadas. E que o Senhor o tempo todo está aqui orientando as estratégias para vencer e trazer a vitória daquilo que ele prometeu. Deus é tão bom conosco que ele nos dá uma palavra, ele fala algo para nós e nos traz a estratégia para vencer e alcançar a promessa. Ele não só diz que nós vamos chegar à terra prometida, mas ele diz que nós vamos chegar à terra prometida e ele diz como. Como é que é para nós fazermos? Como é que é para nós seguirmos adiante para alcançar essa promessa de Deus? Ele vai nos falando o como fazer para chegar lá. Então Deus só não diz assim: Adriana, eu tenho esse território aqui para ti. Adriana, o teu marido, ele vai ser isso ou aquilo ou X. Deus vai falando para nós. E ele diz assim: para você conquistar isso, faça isso. Deus vai falando para nós. Ele não só promete, mas ele nos leva, nos conduz em direção a essa promessa. Mas ele diz aqui: não tenha medo, não desanime. Logo no verso 1, não desanime, não tenha medo. Não é para ter medo, porque aquele que nos garantiu lá no início, ele é fiel para cumprir. E entre o deserto e a terra prometida é só você e Deus. Diga aí assim comigo: entre o deserto e o cumprimento da terra prometida é entre mim e Deus. Entre o deserto e o cumprimento da terra prometida é entre mim e Deus. Aleluia. Então, entre o deserto e o cumprimento da terra prometida é você e Deus. O processo é seu e de mais ninguém. O processo é seu. É você e Deus. Para alcançarmos as promessas de Deus, é você e Deus. Amém? No processo, irmãos, é só você e Deus. Algumas pessoas, elas podem nos ajudar na travessia, mas no processo do alcance da promessa que Deus tem para você, é só você e Ele. Amém? Então aqui nós precisamos de coragem.
Nós precisamos de coragem para vencer e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Aleluia? É isso mesmo. Entre o deserto e o cumprimento da promessa, é só você e Deus. É só você e Deus. Essa terra prometida, aquilo que o Senhor tem para mim, tem para você, Anália, tem para você, Valdenha. Aquilo que o Senhor tem para ti, Sani, é só você e Ele. Porque Ele quer fazer em você e através de você para alcançar aquilo que Ele tem. Entende isso? Lulu, graça e paz, mulher de Deus. Que maravilha. Então nós precisamos, irmãos, aqui de coragem para nós lutarmos pelas promessas de Deus. Quem tem promessa de Deus aí? Eu tenho promessas de Deus. Você tem promessas de Deus. Mas nós precisamos de coragem para desfrutar delas. Eu e você precisamos de coragem para avançar em meio às dificuldades, para avançar em meio aos muros que se levantam diante de nós. Nós precisamos de coragem. Às vezes o desânimo é uma dificuldade. Às vezes a ansiedade, às vezes o estresse é um muro que se levanta diante de nós para avançarmos e vencermos. A falta de fé, às vezes, ela causa desânimo. Então nós precisamos de coragem para desfrutar das promessas de Deus. E quem entrega essa coragem? O próprio Deus. É Ele que nos entrega essa coragem para vencer, para avançar. Para a gente avançar, nós precisamos de coragem. Todos os dias nós precisamos de coragem para lutar e vencer. Todos os dias. E quem nos entrega essa coragem é o Senhor. Então nós precisamos de coragem para lutar pelas promessas de Deus e desfrutar das bênçãos que Ele tem para nós. E quando você diz assim, mas eu não tenho o temor, por exemplo, não temer nem sempre significa, irmãos, não ter medo, tá bom? Então, não temer nem sempre significa não ter medo, mas sim permitir avançar mesmo com medo. Você avançar mesmo com um receio, você avançar sem recuar. Dá para entender? Então, é isso que o Senhor, a gente não pode ceder ao medo, nós precisamos tomar atitudes mesmo em meio ao medo. Então nós devemos tomar essas atitudes. Deixa eu fazer uma pergunta para você pensar. O medo já te fez não alcançar algo? O medo já te paralisou ao ponto de você não saber, não ter o conhecimento do sabor que seria se você não tivesse o medo? Se você não tivesse medo para alcançar as promessas de Deus, onde você estaria hoje? Se o medo não tivesse paralisado algo, onde você estaria hoje? Então, como você estaria? Porque às vezes, e eu quero falar sobre isso um pouquinho, sobre medo, quando aqui fala não tenha medo, mas assim, todos nós temos. Não é verdade? Todos nós temos medo de alguma coisa. Mas aqui a ordem de Deus a Josué é assim, não tenha medo, mesmo temendo, segue adiante. Mesmo temendo, avança. Mesmo temendo, toma uma atitude e vai, porque sou eu que estou te garantindo a vitória. Sou eu que estou te direcionando as estratégias para vencer. Então é nesse sentido de não ter medo, vai confiando em Deus. Não olha para a circunstância, olha para quem te garantiu que você vai vencer em meio à circunstância, em meio ao problema. É tirar o foco do problema e focar em Jesus, aquele que nos garante a vitória. Então muitos de nós estamos parados em algumas áreas da nossa vida
Porque o medo nos impede de viver o novo, o medo nos impede de tentar mais uma vez, o medo nos impede de acreditar que nós podemos. E o que é esse medo? O medo, gente, é uma sensação desagradável em alguns momentos. O medo ele pode ser desencadeado por um perigo. O medo é um sentimento que pode nos frustrar em relação às emoções. O medo ele pode nos tirar a coragem de ir além. Então, o que é esse medo? É essa sensação muitas vezes desagradável que nós sentimos, né? E que é desencadeada às vezes em nós pela incapacidade ou pelo perigo. E aí nós sentimos esse medo. E às vezes esse sentimento ele oscila muito, porque você pode acordar pela manhã com muita coragem e no meio da tarde, já chegando pertinho da noite, no fim da tarde, início da noite, você já pode não estar com a mesma coragem que estava pela manhã ao acordar, né? Então, o que muda? Por que muda esse sentimento? Ele oscila muito, o medo e a coragem oscilam muito em nós. Mas a palavra de Deus nos diz, a Bíblia nos diz, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Mas eu também compreendo que o medo nem sempre é algo ruim. O medo às vezes nos protege. Já pararam para pensar nisso? O medo nem sempre é algo ruim na nossa vida. O medo às vezes ele vai nos proteger. Agora, viver com medo, o tempo todo com medo, isso não é projeto de Deus para a nossa vida. Viver com medo o tempo inteiro não é projeto de Deus para a nossa vida. O projeto de Deus para a nossa vida é que nós tenhamos ousadia em meio ao medo. E com medo que a gente possa avançar para viver isso. Entende? A minha chefe entrou aí, a Poliana, minha coordenadora de direito. Seja bem-vinda, Poliana. E aí, então, eu compreendo que o medo que nos protege, ele é bom. Se o medo, ele vem para nos proteger de algo, de um perigo, de uma situação conflituosa, então ele é positivo para nós. Então, nem sempre o medo é algo ruim, tá bom? Nós precisamos compreender essas relações. Agora, viver o tempo todo com medo, viver com medo, isso não é projeto de Deus para nossa vida. A gente não nasceu para viver açoitado ou acuado pelo medo, não. E aí nós temos sim uma tendência, nós seres humanos temos uma tendência por o medo. E aí eu fui fazer uma pesquisa, sabe quais os 3 maiores medos do brasileiro? Você sabe quais são os 3 maiores medos do brasileiro? O que vocês acham? Quais os 3 maiores medos do brasileiro? O primeiro medo do brasileiro é perder alguém. O primeiro medo que aponta na pesquisa para os brasileiros é a morte. Diz que os brasileiros têm medo da morte, de perder alguém. O outro grande medo que a pesquisa revela, exatamente, medo de morrer, Jaciara. E o segundo medo é viver sem dinheiro. E o terceiro medo é terminar a sua vida sozinho. É a solidão. Então, eu fui fazer essa pesquisa. Quais são os 3 maiores medos dos brasileiros? E o primeiro deles é o medo de morrer. O segundo é medo de viver sem dinheiro. E o terceiro medo é a solidão. É terminar a vida sozinho. Mas sabe o que a pesquisa diz no final? Que 97% desses medos nunca acontecem na nossa vida. Então, assim, o medo que nos para, o medo que nos paralisa em relação àquilo que o Senhor tem para mim e para você, irmãos, isso não é vontade de Deus para nós. É verdade, Patrícia. Nós deveríamos ter medo era de morrer sem Jesus. Nós deveríamos ter esse medo. E também ter medo de quando nos encontrarmos com Ele. Esse é um grande medo que nós deveríamos ter. É Ele dizer assim para nós: se aparte de mim que eu não te conheço. Se aparta de mim, eu não sei quem tu és.
Esse é um outro medo que nós deveríamos ter. Mas não é isso que aponta. E aí, sobretudo nesse tempo, nós estamos vivendo com vários medos. A sociedade vive com vários medos. Existe o medo da violência urbana, né? E existem medos econômicos que são relacionados à perda de emprego. As pessoas têm medo de perder o emprego, as pessoas têm medo de passar fome, as pessoas hoje têm medo de não ser capaz de suprir as necessidades da família, as pessoas têm medo de terminar sua vida sozinho, as pessoas têm medo, têm tantos medos, têm medo de desamparo. São muitos medos na sociedade atual. As pessoas têm medo até de um futuro incerto, de não saber. Tem pessoas que sofrem por ansiedade, porque não sabem do amanhã, o medo de fracassar. Tem pessoas que têm medo de envelhecer, irmãos. Tem pessoas que têm medo de não conseguir melhorar, aí entre aspas, melhorar as circunstâncias da vida. Mas sabe quando é que nós tiramos esse medo de nós? Quando cumpre-se a palavra de Deus, quando diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E como é que é? E como isso, pastora? Como é que o verdadeiro amor lança fora todo medo? É quando nós nos lançamos em Deus, é quando nós mergulhamos em Deus, quando nós nos entregamos para Deus verdadeiramente em todas as coisas. Então o medo fica diminuto diante de Deus, ao qual nós servimos. Fica pequeno diante de Deus. E os medos, eles vão saindo das nossas vidas. Então, quando nós nos lançamos em Deus, quando nós clamamos a Deus, os medos vão saindo da nossa vida. E aqui, quando Deus fala para Josué, não tenha medo, não desanime. Deus compreendia que o medo pode nos trazer o quê? Desânimo. E ele disse, não tenha medo, não desanime. E o medo exatamente... Muito bom, Edilson. O medo, ele reflete a nossa insegurança em Deus. O medo reflete isso. Então, não importa o que nós estamos enfrentando, não importa o que enfrentemos na vida, Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele é guerreiro e ele nos garantiu a vitória. Agora, nós precisamos nos posicionar para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Posicionar. O que é isso? Eu tenho um amigo que eu às vezes converso com ele e sempre eu e a esposa dele, juntamente com meu esposo, nós conversamos com ele. Meu filho, você precisa se posicionar. Se posicione. Tome a posição que o Senhor tem para você. E aí ele nos pergunta, e me explica o que é mesmo se posicionar. Posicionar é colocar na posição que Deus te chamou. É te colocar na posição que Deus tem falado para você. Então nós precisamos nos posicionar sim, para viver aquilo que Deus tem para nós. E ele sempre questionava, eu quero compreender o que é, porque várias pessoas me disseram que eu preciso me posicionar. Então posicionamento, ela é uma chave, irmãos. Posicionar, ter um posicionamento conforme aquilo que Deus tem falado para nós, é uma chave. É uma chave para abrir portas na nossa vida. E nós precisamos, quando aqui fala, Josué, não tenha medo, não desanime. Ele fala isso no verso 1 do capítulo 8. E diz mais, leve todo o exército com você e avance. Então ele está dizendo, não tenha medo, não desanime, leve todo o povo contigo. Avança, não para não. Não fique estacionado, faz o que precisa ser feito. O que o Senhor está falando para ele é assim, se posiciona. E posicionamento, ele é uma chave. É uma chave para abrir portas. Porque quem não se posiciona não vive os propósitos de Deus. Quem não se posiciona não alcança as promessas de Deus. Então nós precisamos nos posicionar para avançar, vencer, ir adiante. Eu preciso me posicionar como Deus quer que eu seja. Eu preciso ter postura. O que é posicionar? Ter postura. Vestir o comportamento que Deus tem falado ao meu respeito, para mim e você também. Vestir o comportamento, se posicionar é isso.
Então se posicionar, ela é uma chave para abrir as portas que Deus tem diante de nós. Então, eu ainda não encontrei uma pessoa que tem vivido as promessas de Deus sem ter tomado uma posição de coragem. Tem que ter posicionamento de coragem. As pessoas que alcançam as promessas de Deus, que vivem as promessas de Deus, que obedecem aquilo que o Senhor traz de direcionamento, precisa de um posicionamento forte. Um posicionamento forte. E esse posicionamento forte, ele vem com as atitudes diárias. E esse posicionamento forte, ele vai tornando-se duradouro em nós. Então, quando alguém te perguntar, e o que é mesmo se posicionar? Você vai dizer, é ocupar os espaços. É ocupar os espaços em cada área da sua vida que Deus já determinou para você. Quantos espaços na nossa vida não estão sendo ocupados como deveria? Será que tem algum espaço na nossa vida que não está sendo ocupado como nós deveríamos ocupar? Será que não estamos nos posicionando como Deus nos chama a nos posicionar? Será então que não estamos nos vestindo como Deus diz? Se veste, mas não no sentido literal de vestir roupas, mas o vestir de comportamento. O que Deus tem falado para você? Então a gente precisa se posicionar para cumprir o nosso papel, para deixar um legado, uma contribuição daquilo que somos chamados aqui na terra. E deixa eu dizer algo que eu tenho aprendido aqui nessa caminhada. Se nós não nos posicionarmos, se eu não me posicionar naquilo que Deus tem falado para mim, alguém vai ocupar o meu espaço. Entende? Se eu não me posicionar naquilo que o Senhor já falou ao meu respeito, se você não se posicionar como Deus já tem falado, se você não se posicionar com as promessas que tem para você, se você não se posicionar com os sonhos que você deseja para você, se você não se posicionar diante daquilo que Deus vem falando, alguém vai ocupar o teu espaço. Alguém vai se posicionar por você e vai tomar o espaço que era seu. Por quê? Porque você está deixando o espaço em aberto. A obra de Deus não para. Se eu não me posiciono para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, Ele vai levantar outra pessoa para fazer. Então, posicionamento, irmãos, é uma chave para abrir portas. Precisamos nos posicionar. Nós precisamos sim, como fala em Josué, capítulo 8, verso 1, quando ele diz a Josué, não tenha medo, não desanime, chame todo o povo e avance. Mas aí ele precisou então se posicionar com essa roupagem, com essa roupa de coragem. Ele precisou tomar posicionamento frente às batalhas, às guerras. Josué é um diário, irmãos. Josué, ele é um diário de lutas e de conquistas. É um diário de guerra. O Senhor o tempo todo vai estar falando o que precisa ser feito. O Senhor vai dizer, tem uma terra prometida para ti. Agora eu vou te dar as estratégias para te alcançar essa terra prometida. E quem não obedece às instruções de Deus não chega na terra prometida, porque nós precisamos obedecer. Lembra do que nós já falamos que lá no capítulo 5, para Josué vencer e as muralhas de Jericó caírem, ele precisou tomar um posicionamento. E ele precisou se posicionar como? Dando uma volta a cada 6 dias. Então, uma volta. Dê uma volta a cada 6 dias, 6 voltas. E sempre que ele iria, ele disse o quê? E você faça o seguinte, Josué. Você leve as 7 trombetas e a arca da aliança. Então, para os muros de Jericó cair, precisou do posicionamento de Josué e a obediência dele diante das estratégias para vencer. E as muralhas de Jericó caírem. Qual que foi a estratégia? Josué, uma volta a cada 6 dias. A arca da aliança significa a minha presença. Para vencer, tem que ir com a minha presença. Para vencer a guerra, tem que estar com a minha presença. Quando lemos lá, no capítulo 5, a presença era... Qual era a presença? Representada pela arca da aliança. Mas ele disse assim, leve as 7 trombetas. As trombetas devem ir também. Que é um sinal de quê? De adoração e de comunicação entre o povo. Então, mesmo em meio ali à circunstância de um problema, de uma dificuldade, ele estava dizendo,
leve-me à minha presença em meio à guerra, adore-me em meio ao problema e avance, mas mantenha-se calado. Eles fizeram jejum de palavras. No 7º dia ele disse o que para Josué? Josué, no 7º dia dê 7 voltas. No total 13 voltas, com a presença de Deus, com a adoração e com o jejum de palavras. Porque ele disse, não diga nada, só no 7º dia eu vou te ordenar. Grite, aí vocês irão gritar. Mas até lá vocês vão se manter o quê? Calados. Então, muitas vitórias. E eu quero dizer para vocês que as estratégias de Deus, elas são mutáveis. Elas mudam. Sabe o que é que não muda? Os princípios de Deus para a nossa vida. Os princípios de Deus, eles não mudam. Mas as estratégias para vencer as guerras, elas mudam. Deus vai dando estratégias diferentes. Você, às vezes, venceu uma luta, um problema, uma dificuldade de um jeito. E numa outra batalha, você precisou utilizar de uma outra estratégia para vencer. Às vezes, você venceu uma guerra só com a oração. Outras vezes, precisou de oração e jejum para vencer a batalha. Entende isso? Então, as estratégias que Deus vai nos entregar, elas são mutáveis. Elas alteram diante das circunstâncias e do problema. O que não muda em Deus são seus princípios. Os princípios de Deus não mudam, eles são permanentes. Aleluia. Então Deus vai nos direcionar. Verdade, Silmara. Novas lutas, precisamos de novas estratégias. E Deus vai trazendo essas estratégias, porque nós não vamos vencer. Irmãos, nós não vencemos pela força do braço. Eu tenho compreendido que a vitória e a derrota está no Senhor. Tudo está no Senhor. A vitória e a derrota está nele. Nós lemos no capítulo anterior, no capítulo de ontem, que eles tiveram o quê? Uma derrota. Por quê? Eles tiveram uma derrota no capítulo 7. O pecado aqui de Acã teve suas consequências no capítulo 7. Mas eu tenho algo bom para dizer. No capítulo 7 tiveram uma derrota e agora no capítulo 8 nós tivemos uma vitória. No capítulo 7 Deus disse, não se aposse dos despojos. Agora no capítulo 8 o Senhor dá uma ordenança, pode se apossar agora dos despojos. Então o que eu aprendo aqui com isso? No 7 tivemos uma derrota e no 8º nós tivemos uma vitória. Eu entendo que sempre depois de uma luta vencida, teremos vitória. Eu entendo isso. Que sempre depois de uma luta vencida, nós vamos ter a nossa vitória. A vitória, ela vai chegar. A vitória, ela vai chegar. E existe na nossa vida essas lutas e que nós possamos tomar elas com um compromisso de aprender em meio às lutas. As dificuldades, as lutas, os problemas, ou o deserto, como nós estamos. Aleluia, pastor Fábio, glória a Deus, homem de Deus. Posicionamento mais obediência a favor de Deus. É verdade. Posicionamento mais obediência. É igual o favor de Deus, a graça de Deus, a vitória de Deus sobre a nossa vida. Nós não vamos vencer nada na força do nosso braço, porque a vitória está nele. Agora, uma coisa é certa. A maneira como eu me comporto em meio à luta faz muita diferença. A maneira como eu estou me comportando diante da dificuldade faz muita diferença. Então, como é que você tem se comportado em meio ao problema? Mas sempre existem vitórias depois das derrotas. No capítulo anterior teve derrota, agora no 8 teve vitória ao povo Israel. Então eu entendo que sempre vai existir vitória depois da derrota.
Porque se você compreender a luta, a dificuldade, ela vai nos ensinar muito. Tem muitos problemas que são seminários para nós. São cursos, nós precisamos passar por essa escola de dificuldade, para que a gente seja provados e aprovados. Uma vez, diante de uma circunstância muito difícil para mim, Deus falou algo muito forte ao meu coração. Que eu estava sendo provada para ser aprovada e depois promovida por Deus. E eu acredito nisso. Deus falou isso muito forte ao meu coração. Eu estava passando por uma prova, mas essa prova me exigia ser aprovada. E depois dessa aprovação eu seria promovida por Deus. E o promovida não está relacionado a títulos, não. Então, essa promoção de Deus para um outro nível de intimidade, um outro nível de relacionamento, um outro nível de maturidade, um nível de comprometimento, de responsabilidade com aquilo que Deus tinha para me entregar. Então, Deus falou forte isso. Eu lembro-me bem, lembro da situação que passava e Deus, você está sendo provada para ser aprovada e depois promovida. Agora, a forma que eu lidei com essa situação definiu muitas coisas. E eu compreendo que a forma como nós lidamos com os problemas, com as dificuldades, isso tem um resultado. Porque o tempo que eu vou passar no problema, no deserto, quem define somos nós mesmos. O povo de Israel passou 40 anos, porque foi um povo desobediente ao Senhor. A nossa desobediência vai atrasar a entrada na terra prometida. A nossa desobediência, ela vai atrasar o cumprimento da promessa em nossa vida. Todas as vezes que eu desobedeço uma ordem de Deus, eu estou dizendo não à promessa de Deus para minha vida. Todas as vezes que eu desobedeço uma ordem de Deus, eu estou afastando a terra prometida da minha vida. Que nós possamos buscar em Deus essas estratégias, ouvir e obedecer para vencer aquilo que nós precisamos. Tem algumas pessoas que nós sabemos facilmente lidar com as conquistas. Tem pessoas que sabem facilmente celebrar as conquistas. Mas tem pessoas que são tomadas pela derrota e elas se desesperam. Então facilmente nós celebramos as conquistas, as vitórias, nos alegramos, mas as derrotas para algumas pessoas entristecem de tal modo que tira do foco, tira do caminho. Nós precisamos aprender a não desistir daquilo que Deus tem para nós, a não desistir, a aceitarmos a correção de Deus, e que a correção de Deus, que pode ser por meio de seus pastores, da sua liderança, de um homem, de uma mulher de Deus, e que essas correções não sejam compreendidas como ofensa. Amém? Eu tenho aprendido e visto nessa vida pastoral, ministerial, que as pessoas desistem às vezes fácil de uma comunidade cristã, de uma igreja, desiste fácil. Qualquer ofensa faz com que a pessoa saia do lugar. A pessoa se decepciona e sai, por exemplo, da igreja, sai de uma célula, porque se decepcionou. Aí eu, às vezes, me questiono, mas quando o mundo decepciona a pessoa não sai do mundo. E o mundo decepciona muito, mas as pessoas permanecem, algumas pessoas permanecem nele. Entende isso? Mas, ao contrário disso, se decepcionarem numa igreja, qualquer que seja a igreja, se decepcionar, sai dela. Mas quando o mundo decepciona, quando o trabalho decepciona, quando as pessoas decepcionam, que ofendem e tantas outras coisas, não sai não. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a gente precisa ter cuidado
cuidado para não desanimar, para não ter medo, para não deixar de fazer o que precisa ser feito, para não prevaricarmos. E nós aprendemos isso sobre ontem, esse pecado de prevaricação. Então, prevaricar. O povo deixou de fazer o que precisou ser feito, deixou de obedecer à ordem de Deus. Nós precisamos ter cuidado em relação a isso. Amém? Não tenha medo. Não desanime. Não desanime. Avance para aquilo que Deus tem para você. Peça ao Senhor estratégias para vencer. Peça ao Senhor estratégias para vencer. Mas para alcançar a terra prometida. Amém, povo de Deus? Eu quero orar essa hora. Amém? Se você tiver algum pedido de oração, eu quero anotar para orar. Que nós possamos ser fortes e corajosos, como diz em Josué capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Seja forte. Nós precisamos de força para permanecer nos átrios do Senhor. Nós precisamos de coragem, de força para viver o que Deus tem para nós, de verdade. Amém, Luara. Senhor, te apresentamos agora a família da Luara. Senhor, em nome de Jesus, alcança a família da Luara. Senhor, te pedimos que o Senhor venha com o teu prumo sobre a família da Luara. Te peço também, Senhor Jesus, pela vida sentimental do Flávio. Senhor, em nome de Jesus, que toda a estrutura sentimental, desarmoniosa, desequilibrada, que o Senhor possa vir estar tratando, Senhor Jesus. Te peço oração, Senhor, pela Antônia Alcione Xavier. Abençoa a vida dela, queremos declarar bênçãos do Senhor sobre a vida dela. Ora agora pela saúde do Caleb, Senhor. O Senhor Jeová Rafá, aquele que cura, traz a cura sobre o Caleb. Doce Espírito Santo de Deus, te pedimos, apresentamos agora o esposo da Mila, os filhos da Maria Zilda, o Marcelo e a Maria Clara. Espírito Santo de Deus, alcança o Senhor. Senhor, que os propósitos do Senhor se cumpram na vida deles. Senhor, dê força para Antônia vencer e fazer aquilo que o Senhor mesmo quer que ela faça. Senhor, oramos agora pela tia do Emanuel, que está fazendo cirurgia. O nome dela é Jussier. Senhor, oramos pela Jussier agora, oramos por cada pessoa aqui, oramos pela Su Cortez, nós oramos Suzy, que é a Suzy, Senhor, pela Zilar, pela Raab, todos que estão aqui presentes. Senhor, Papai querido, em nome de Jesus eu te peço que toda estrutura pecaminosa que porventura tem em nós, que caia por terra como caiu os muros de Jericó, que caia por terra todo vício emocional, que caia por terra toda mentira, toda manipulação. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, todo vício, Senhor, de álcool, de droga, Senhor, na nossa família, nós repreendemos em nome de Jesus e te pedimos que o Senhor venha nos entregar estratégias para avançar, não desanimarmos e vencermos, Senhor, em meio às lutas. Senhor, traz para nós criatividade. Peço oração, Senhor Deus, pelo Marcelo, filho da Marinete Trindade, da Raquel Rebeca. Deus, abençoa cada um deles. Espírito Santo de Deus, te apresentamos agora, Senhor, o Ministério Nova Aliança. Senhor, em nome de Jesus, conduz o Ministério Nova Aliança, a vida de cada pastor. Senhor, traz para nós aquilo que nós precisamos para avançar, para chegar do outro lado. Senhor Deus, do outro lado dessa terra prometida. Senhor, derrota os inimigos diante de nós. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, grande é o teu nome. E nós clamamos a ti essa hora porque cremos em ti, no teu favor. Nos ajuda a ser obedientes. Tira todo o medo de nós, derrama ousadia sobre nós para romper, para fazer. Deus, em nome de Jesus, derruba, Senhor, todo muro de orgulho, de egoísmo, de prepotência. Deus, em nome de Jesus,
Nós queremos, Senhor, avançar e vencer e chegar na terra que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, em nome de Jesus, nós te entregamos esse território que habita dentro de nós, chamado alma. Nós te entregamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que pensamos e falamos. Senhor, esse território é teu, nós queremos declarar que ele é teu. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda nessa caminhada a avançar e vencer, no nome poderoso de Jesus. Derrama, Senhor, sabedoria. A tua palavra diz que quem quer sabedoria, peça, que o Senhor entrega deliberadamente, gratuitamente para nós. E nós te pedimos, Senhor Deus, sabedoria. Sabedoria dos altos céus. Senhor, tu és Deus acima dos céus e abaixo da terra. Tu és Deus. Nós te pedimos porque cremos, no nome poderoso de Jesus. Amém, povo de Deus? E amanhã nós estaremos aqui no mesmo horário, às 23 horas, com o capítulo 9 de Josué. Amém? Capítulo 9. Hoje falamos dessa destruição de Ai, que o Senhor garantiu a vitória depois de uma derrota. Então sempre tem vitória. Depois de uma luta, depois de uma guerra, depois tem sempre a vitória. A vitória sempre vem. Amém? E nós vamos no capítulo 9. Amanhã, com o capítulo 9. Nós vamos aprender algo com o capítulo 9. Se até lá o Senhor não voltar. Amém, povo de Deus? Quero agradecer cada um de vocês que estiveram comigo aqui nessa hora, tirando esse tempo para o Senhor, tirando esse tempo para estar aqui comigo, aprendendo juntos. Força e coragem, Sani, para nós. Força e coragem para nós. Amém? Eu quero mostrar para vocês. Eu acho que eu mostrei no início da live, no primeiro dia, esse estudo. Amém, Silmara, em nome de Jesus. Orem por mim, povo de Deus. Quando lembrarem de mim, me apresente em oração, apresente minha família, apresentem meus 3 filhos, a Bianca, a Ana Beatriz e o Luiz Henrique. Orem por eles. Orem pelo meu esposo, Carlos Henrique, o pastor Carlos Henrique, pelo nosso casamento, pelo nosso ministério, em nome de Jesus. Depois, se você desejar aprender ainda mais com o livro de Josué, eu te indico esse livro. É do Cote, livro de Josué. Esse livro aqui, ele trata capítulo por capítulo, tá? E aí ele vai sempre em cada capítulo estabelecendo os princípios para uma vida espiritual livre e abundante. O livro de Josué nos ajuda. Esse livro ele é orientado no EIFOL. Alguns de vocês sabem o que é EIFOL, essa escola de integração, de formação, né, de libertadores. Então, ele vai trazendo aqui em cada capítulo os princípios, né? E interessante que ele sempre aborda que a terra de Canaã ela não está fora. A terra de Canaã está dentro de nós. Agora, para alcançar essa terra de Canaã, nós precisamos entregar esse território chamado alma. Ele precisa ser conquistado, a nossa alma, pela sabedoria da cruz. Então, a nossa alma ela precisa ser entregue, conquistada pela sabedoria da cruz. A sabedoria de Jesus. E à medida que nós deixamos ser conquistados por essa sabedoria da cruz, nós alcançamos a terra de Canaã que já habita dentro de nós. E que às vezes nós temos o direito, mas não estamos tomando posse dessa terra. E é por isso que nós estamos fazendo esse estudo, para aprender um pouco mais. Já temos o direito, mas alcançarmos a posse dessa terra prometida que Deus tem para mim e para você. Amém? Tchau, tchau, povo de Deus. Que o Senhor te abençoe e até amanhã, às 23 horas, se o Senhor permitir. Deus abençoe a todos. E uma excelente madrugada para quem vai ficar orando, uma excelente madrugada para quem vai dormir e descansar. Uma excelente madrugada a todos. Deus abençoe.